Olá, eu faço parte do grupo Fomentando o Ambiente Motivacional na Secretaria da Fazenda e hoje nós vamos conversar sobre feedback. Hoje nós não vamos falar de GEDOC, não vamos falar de imposto, nem de arrecadação, de relatórios, ICMS, PVA, nada disso. Hoje nós vamos conversar sobre você, nós vamos falar sobre pessoas, porque feedback é um tema totalmente relacionado a pessoas. Vamos conversar sobre você, estagiário, sobre você, servidor da carreira administrativa, você que é TEF, você que é APOF, você que é terceirizado, você que é agente fiscal de rendas, todas as pessoas da Secretaria da Fazenda. O nosso assunto de hoje, então, é feedback. E a nossa apresentação está estruturada da seguinte maneira. Uma pequena apresentação que já foi feita, vamos falar dos benefícios do feedback, vamos comentar algumas situações do dia a dia, vamos dizer o que o feedback não é, em primeiro lugar, depois vamos dizer o conceito de feedback, vamos falar sobre o planejamento estratégico da Secretaria da Fazenda, comentar sobre psicologia positiva, dizer alguns tipos de feedback, falar sobre o feedback comunicativo e a sua estrutura e algumas reflexões para então finalizarmos a nossa apresentação, que deve ter uma duração de em torno de 20 minutos. O senhor que é gestor da Secretaria da Fazenda, seja coordenador de equipe, delegado, diretor, chefe de uma unidade, do PF11, do PF10, todo gestor, ele pretende aumentar ou manter a motivação da sua equipe. Ele quer também incrementar o desempenho da sua equipe, seja do ponto de vista de quantidade, quanto do ponto de vista de qualidade. O gestor também, imagino, que queira reduzir ou minimizar ou eliminar problemas de relacionamento interpessoal da sua equipe com outros membros da equipe ou com contribuintes. E também um aumento da autoestima dos seus colaboradores. Todo gestor, imagino que tenha essas necessidades. Isso tudo é possível com uma ferramenta simples, que é a que nós vamos apresentar hoje, que é o feedback feito de maneira positiva, de maneira construtiva. Antes de apresentar o feedback, quero mostrar algumas situações corriqueiras do dia a dia, e eu digo que são corriqueiras porque o nosso grupo fez uma pesquisa bastante grande com os colegas da Secretaria da Fazenda e chegamos a algumas verificações. Algumas situações do tipo, o chefe solicita ao seu colaborador um determinado serviço e o serviço simplesmente não é realizado, ou demora muito tempo para ser realizado. Ou então, quando termina, ele vem muito superficial e naquele tipo de serviço o gestor precisava de alguma coisa um pouco mais profunda. Ou ao contrário, ele precisava de um serviço mais superficial, mais rápido e o colaborador foi muito profundo, demorou muito tempo para realizar o serviço. Outras situações que nós percebemos também bastante corriqueiras com relação a membros da equipe. O servidor simplesmente determina que não vai fazer esse ou aquele tipo de serviço. Esse serviço eu não faço. Ou então ele gera constantes problemas de relacionamento interpessoal, inclusive até com contribuintes, gerando, vez ou outra, reclamações na ouvidoria. Ou então determinado servidor que não tem a iniciativa que você, gestor, esperava dele. Como esses problemas e outros mais costumam ser selecionados? Tudo isso baseado em pesquisa que nós fizemos. Algumas situações corriqueiras também. O gestor, ele pensa assim, bom, eu vou passar o serviço para esse colega, para perder o tempo para ensiná-lo, eu mesmo faço. E aí ele continua fazendo. Apesar de ser gestor, chefe, coordenador, ele continua com o trabalho de execução. Ou então, aquele colaborador, que na verdade não é um colaborador, que se recusa a fazer serviços, ele deixa de passar serviços para aquele colega, passando o serviço para aquele outro colaborador que sempre faz e sempre termina o trabalho, acaba sobrecarregando com aquele outro servidor. E uma outra situação, infelizmente, bastante comum, ele nunca mais passa serviço para aquele colega, ele fica encostado, um peso morto, porque ele fica com aquela fama de que não sai nada dali. Colegas, se essas situações, ou algumas dessas situações ocorrem, está na hora de a gente conversar e efetivamente fazer o feedback, que é o que nós vamos propor agora. É certo também, senhor gestor, que dessas situações, muito provavelmente você já resolveu boa parte dessas situações, ou talvez não tenha enfrentado todas elas, mas infelizmente muitas dessas situações
ocorreram e continuam ocorrendo na Secretaria da Fazenda. Falando sobre o feedback, em conversas na DRT2, eu sou da DRT2 do Litoral, alguns colegas tinham um conceito errado de feedback. Então, vou dizer primeiro que feedback não é, e que muita gente acha que é. Se o gestor pede para que um colaborador realize um serviço, quando o colaborador retorna com o serviço, isso não é o feedback. O feedback é o próximo passo. É a avaliação que se faz em relação a um determinado trabalho. É uma forma direta de combinar expectativas com relação a determinado trabalho. O feedback, ele pode ser feito com qualquer pessoa. Pode ser feito de um gestor para outro gestor, de um TEF para outro TEF, pode ser feito do subordinado em relação ao seu chefe, mas o que é mais comum é que o feedback seja feito em relação à avaliação de desempenho, do gestor, em relação ao seu colaborador. Essa é a forma mais comum de se fazer feedback, onde se avalia o desempenho e se espera, combina-se uma expectativa de um desempenho melhor em relação a determinado trabalho. O feedback, ele deve ser feito individualmente, deve ser feito apenas entre as partes envolvidas, ou seja, entre o gestor e o colaborador, exceto se o feedback for realizado em relação a uma equipe. Se você pretende fazer uma avaliação em relação ao desempenho de uma equipe, aí sim, será feito feedback do gestor com relação a todos os envolvidos daquela equipe. E o feedback também é uma conversa franca e aberta, não é por e-mail. O feedback deve ser feito diretamente e nunca através de terceiros. Não se pode mandar recado do feedback. Então é sempre o emissor em relação ao receptor. Normalmente o chefe em relação ao seu subordinado ou o gestor em relação ao seu colaborador. Nós propomos aqui que o feedback seja feito de forma periódica. E a nossa proposta é que seja a cada 3 meses. Fazendo o feedback a cada 3 meses, algumas vantagens são percebidas. E, além de ser feito a cada 3 meses, de forma previamente agendada. Quando você agenda um feedback com relação a um determinado colaborador e faz periodicamente, evita situações constrangedoras de o subordinado ou o colaborador, quando é chamado para conversar com o chefe, acha que é ou para levar uma bronca, ou para levar mais trabalho para fazer. Então, para evitar essas situações negativas, fazendo o feedback de forma periódica, você evita essa situação. Além disso, propicia que ambas as partes envolvidas anotem situações para que se conversem naquele dia do feedback, em relação a todo o período. Além disso, também ajuda a memória, porque a cada 3 meses, você faz anotações. Se você só vai fazer o feedback quando um problema ocorrer, a tendência é que você só traga situações mais recentes. Então, fazendo a cada 3 meses e anotando, fazendo observação em relação ao seu colaborador, você minimiza esses problemas de memória e também de emoções, né? Porque quando fica muito bravo, vai lá e faz um feedback da pior maneira possível. Então, fazendo encontros trimestrais, não vai tomar muito seu tempo e você ainda tem algumas vantagens. É importante que o feedback seja feito reservadamente. Eu já disse isso, que apenas entre as partes envolvidas, mas nenhum elemento estranho deve estar presente. E, se possível também, não numa sala de vidro, porque as pessoas podem se sentir incomodadas com outras pessoas observando a relação que está ocorrendo naquele ambiente. Bom, falamos do feedback, o que é uma conversa. O feedback, além daquelas vantagens que nós citamos no início, aumento da autoestima, melhoria da produtividade, melhor relacionamento interpessoal, ele também atende a um objetivo estratégico da Secretaria da Fazenda. Eu vou ler para vocês. Um dos valores da Secretaria, do Planejamento Estratégico da Secretaria da Fazenda é valorização dos servidores. E é um objetivo estratégico do planejamento, ser um órgão que valoriza o conhecimento, as habilidades, as atitudes e o seu desenvolvimento com foco em resultado. Assim, fazendo o feedback, você ainda propicia atingir ou ajuda a alcançar um objetivo estratégico
do Planejamento Estratégico da Secretaria da Fazenda. Vou falar agora sobre psicologia positiva. Nós vamos falar de psicologia positiva e, na sequência, falar do feedback dado com ênfase na psicologia positiva. O Martin Seligman, um psicólogo americano, durante 30 anos, ele estudou e tratou de pacientes deprimidos e sempre tratava do problema dessas pessoas. Em determinado instante, ele resolveu inverter o curso dos seus estudos. Em vez de se dedicar a entender os problemas, as fraquezas do indivíduo, ele passou a procurar respostas para compreender as raízes daquilo que possibilitaria ele obter um desempenho ótimo. Ou seja, em vez de estudar os problemas do indivíduo, passou a estudar os pontos positivos daquele indivíduo e passou a ter resultados surpreendentemente superiores. A psicologia positiva, ela é recente, tem em torno de 15 anos de aplicação. E é importante dizer que a psicologia positiva, ela não fecha os olhos para a fraqueza do indivíduo, mas ela não dá ênfase na fraqueza, porque ela olha mais principalmente para os aspectos, para os pontos positivos do indivíduo. E também a psicologia positiva não é aquela abordagem do elogiar, mas, olha, você fez um bom trabalho, mas isso já começa errado fazendo isso. A psicologia positiva não vai por essa linha. O que nós pretendemos apresentar aqui é uma proposta de estrutura de feedback com ênfase na psicologia positiva. A administração estuda vários tipos de feedback. Nós vamos apenas mencionar alguns tipos de feedback e vamos diretamente para aquele tipo de feedback que nos interessa. Então existe o feedback positivo, o feedback corretivo, o ativo, o passivo, o ofensivo, o formal, o conciliatório e até o insignificante. O que nós pretendemos abordar aqui é o feedback comunicativo, que possibilita fazer um feedback com ênfase na psicologia positiva. Eu só quero citar um ou outro exemplo de feedback como não deve ser feito, que infelizmente é comum também na Secretaria da Fazenda. Um servidor vai comunicar que fez um determinado trabalho para o seu chefe. O chefe simplesmente ignora essa informação ou despreza ou imediatamente muda de assunto. O servidor, ele provavelmente deu ênfase naquele trabalho, ele pesquisou, ele estava interessado e no momento que ele vai apresentar o resultado do trabalho para o seu chefe e o chefe ignora, ele está muito provavelmente matando um futuro eventual esforço que aquele colaborador poderia fazer. Porque ele está com toda a ansiedade de mostrar o seu trabalho e no momento que ele apresenta o seu trabalho, ele é ignorado, ele está provavelmente matando o esforço positivo dali para frente. Então, é importante que se dê ouvidos às informações que cheguem para o gestor. E sempre também que alguém solicitar um feedback, jamais ele deve ser negado. Se alguém um dia, senhor gestor, pedir para você, olha, o que você acha do meu trabalho, o que você acha do meu desempenho, o que você tem a observar, nunca, jamais negue um feedback, sempre faça. E com o treino isso vai melhorando, né? E se você fizer da maneira como nós propomos, vamos propor aqui, vai ser positivo também para você. O feedback comunicativo, ele possibilita uma comunicação boa entre as partes envolvidas, além de poder ser abordado através da psicologia positiva. Ele está estruturado, feedback comunicativo, ele tem 3 etapas. Vamos falar de todas elas, depois individualmente de cada uma delas. Os itens do feedback comunicativo. Destacar os pontos positivos, apresentar os desafios da unidade e propor ação para o futuro. Então, retomando, você resolveu fazer um feedback com toda a sua equipe. Você agenda um determinado dia para fazer o feedback com o seu colaborador. Vai fazer a cada 3 meses esse feedback. Você avisa o seu colaborador que determinado dia vai fazer o feedback e aí nesse dia você vai fazer o feedback com essas 3 etapas. Destacar os pontos positivos do colaborador,
apresentar os desafios da sua unidade e depois fazer uma proposta de ação para o futuro. Então, com relação ao destaque dos pontos positivos, é o momento que o gestor vai falar bem do seu subordinado, ele vai dar o destaque dos pontos positivos, ele vai falar do seu perfil, do esforço empreendido naquele período, vai falar dos resultados do seu trabalho, vai elogiar mesmo esse servidor. Eu sei que você deve estar imaginando que tem um ou outro servidor na sua equipe, ou na delegacia, não são tantos assim, que não há o que elogiar. Eu quero dizer a você que há. Mesmo aquele servidor que você acha que não tem ponto positivo, alguma coisa escondida lá dentro dele ele tem. Ele tem um perfil que pode ser adequado em algum lugar da sua unidade. Então você vai destacar as suas atitudes, o resultado do seu trabalho. Você vai se surpreender quando falar do seu servidor, ele vai perceber o seguinte: olha, estão prestando atenção no meu trabalho, estão prestando atenção em mim, as pessoas gostam de que prestem atenção nela, especialmente se for o chefe. Você vai se surpreender que o seu servidor vai querer comentar por que ele faz aquilo. Olha, eu não sabia que tinham percebido que eu fazia isso. É surpreendente. Nesse instante, de imediato, você já estará conseguindo um maior empenho e motivação dali para frente. Esse é só o início. Então, a primeira parte do feedback comunicativo é destacar os pontos positivos do colaborador. Na sequência, você vai apresentar os desafios da sua unidade. É hora de passar informação para o seu colaborador. Aí você vai falar da sua unidade, dos trabalhos envolvidos, dos seus problemas, das suas preocupações, da estratégia que você tem. Você vai passar informações de gestão. Você vai envolvê-lo com os problemas da sua unidade. Também vai se surpreender que o seu colaborador vai ficar surpreso de você passar informações para ele com relação à gestão. Isso talvez você nunca tenha feito, porque acha que não deve ser feito ou acha que ele não estará interessado. Se você começar a fazer isso, você vai perceber que há um real interesse do servidor em relação aos problemas da unidade. E você vai achar efetivamente um colaborador, alguém que vai colaborar com o seu trabalho. Veja, juntando a primeira parte, que é destacar os pontos positivos do colaborador, com a segunda parte, que é apresentar os desafios, os problemas da unidade, você vai juntar uma coisa com a outra e aí vai propor alguma ação para o futuro. A ação para o futuro vai ser: olha, você tem este perfil, você tem estas qualidades e nós temos estas dificuldades, esses problemas, essas coisas a enfrentar. Como nós vamos fazer daqui para frente? É hora de você falar o que você espera do seu colaborador. É hora de você falar: olha, para que atinjamos essa meta, esse objetivo, para que nós conseguimos resolver esses problemas, eu preciso de você trabalhando com este assunto. Eu quero que você faça esse trabalho para mim. É hora de você perceber quais são as coisas que ele gosta, quais são as coisas que ele tem perfil e principalmente as coisas para as quais ele não tem perfil. Se ele não tem perfil num determinado tipo de trabalho, é hora de mudar. Então, apresentando todos os tipos de trabalho, todas as dificuldades enfrentadas, você faz uma adaptação do perfil do servidor àquilo que você precisa. E é importante também dizer que se a unidade, por exemplo, a delegacia, ela deve estar unida de forma que todos façam ao mesmo tempo. Isso seria o ideal. Porque é possível que você encontre um determinado servidor que tenha um perfil que não seja adequado a nenhum tipo de trabalho da sua unidade. Então é hora de conversar com um outro gestor para que haja uma transferência. O seu servidor vai para outra unidade e alguém de outra unidade vai para a sua equipe. De modo que os perfis possam ser melhor ajustados aos desafios de toda a unidade. E com isso, você vai minimizar descontentamentos, vai melhorar a motivação, a pessoa vai se sentir útil. Útil porque tem alguém falando para ela quais são as dificuldades, ela vai poder até tomar decisões em relação a auxílio na gestão. E vai poder colaborar com alguma coisa que ela tem perfil e até gosta de fazer. Então, esse instante de propor ação é o momento para o futuro, como nós vamos trabalhar daqui para frente. Dizer exatamente o que você espera do seu colaborador e principalmente aquilo que você não espera que ele faça. Resumindo, falando sobre o feedback comunicativo,
destaque os pontos positivos no primeiro momento, depois apresente os desafios da unidade e, por último, faça uma proposta de ação, de resultado para o futuro. Feitas as apresentações sobre o feedback e principalmente o feedback comunicativo, gostaria de terminar essa nossa apresentação com algumas reflexões. Imagine você, gestor. Na verdade, todos, mas o gestor é o que pode demandar, é o que pode iniciar o feedback. Imagine que você está um pouco acima do peso, você está um pouco fora de forma, você não tem praticado atividades físicas e resolveu mudar a sua atitude. Você vai se inscrever numa academia de ginástica, vai melhorar a alimentação, vai fazer uma dieta, vai se mexer. Isso é fácil fazer, porque a academia de ginástica tem em cada esquina. Você vai pagar 100, 150 reais e há vários parques públicos que você pode fazer até de graça. Vai estar num ambiente com ar-condicionado, gente bonita, gente com alto astral, música. Fazer ginástica é fácil. O problema não é iniciar alguma coisa. Quando você resolve fazer alguma coisa, a grande dificuldade é o que eu vou ter que deixar de fazer, que eu venho fazendo até então, para incluir a atividade física na minha rotina. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa que em algum momento da sua vida você escolheu para que fizesse parte da sua rotina. Você vai ter que deixar de assistir a novela, ou vai ter que deixar de ir no bar com os amigos beber uma cerveja, ou vai ter que deixar ficar um pouco menos tempo com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, ou vai ter que deixar de ler os livros que você gosta de ler. Alguma coisa você vai ter que deixar de fazer para incluir a ginástica na sua rotina. Isso também vai acontecer com feedback. Você tem 8 horas de trabalho por dia, um pouco mais talvez, e as suas atividades já estão roteirizadas, já estão programadas. Você vai ter que incluir o feedback, que, repito, vai tomar 30 minutos do seu tempo por semana, aproximadamente. Mas é alguma coisa que você vai ter que inserir. Então, a nossa proposta é a seguinte: fazendo o feedback da forma como deve ser feita, especialmente depois de algum tempo, você vai criar colaboradores, você vai adaptar as pessoas aos seus perfis e você vai perceber que vai poder fazer menos coisas em relação à operação, à execução. Você, como gestor, vai poder deixar de fazer coisas que hoje você está fazendo com relação à elaboração, à execução, e fazer o que efetivamente todo gestor deveria dar prioridade, que é a gestão de pessoas, que infelizmente na casa hoje nós não fazemos. Nós fazemos um pouco de gestão de processos, fazemos um pouco de gestão de conhecimento, deve ser melhorado, mas fazemos um pouco, e nada ou quase nada de gestão de pessoas. Fazendo feedback da maneira como nós estamos propondo, você vai sobrar tempo para que você possa efetivamente fazer gestão de pessoas, e o feedback é uma ferramenta. Além disso, eu posso apostar com você, senhor gestor, que o seu colaborador espera alguma coisa como feedback de você. O seu colaborador espera que você fale alguma coisa sobre ele. Ele está esperando para que você fale dele, o que ele faz de bem, qual é o ótimo resultado do seu trabalho, o que ele está fazendo de errado para que ele possa corrigir. Então não tenha receio, porque o seu colaborador, ele espera isso de você. E mais, principalmente o bom colaborador, o bom servidor, aquele que mais colabora com você, aquele que é mais o seu braço direito. Ele está esperando isso de você, vá sem medo. E tem uma outra coisa também. Se você não disser o que espera do seu colaborador, ele jamais saberá. É muito comum a gente ouvir assim na casa, uma pessoa comenta algo de outra pessoa e você pergunta, mas você não falou isso para ela? E a resposta, e precisa falar? Precisa sim. Porque se você não falar, a pessoa não sabe o que ela espera de você. Então é importante que você fale para a pessoa o que você espera dela e o que você também espera que ela não faça. Não faça. O feedback também envolve um pouco de prática. Como você tem aí 8, 10 pessoas na sua equipe e vai fazer inicialmente 8 feedbacks com os 8 ou 10 colegas da sua equipe e periodicamente, aposto com você também que daqui a 2 ou 3, na segunda ou terceira vez que você estiver fazendo feedback, estará bem melhor. Envolve prática e o feedback não é diferente. Toda a prática ela melhora os resultados.
Você vai fazer a primeira vez, já vai se sentir melhor, conforme for repetindo, o feedback vai melhorar, acredite nisso. E dentro desse trabalho de pílulas de atualização, que são palestras de em torno de 20 minutos, nós pretendemos apresentar em situações, em eventos futuros, o feedback coletivo, existe uma técnica própria para isso, como fazer feedback para um grupo de pessoas, e também o feedback do feedback. Isso são em outras palestras que nós vamos apresentar. No site que você está assistindo esse vídeo, você tem alguns textos que dão algumas dicas sobre feedback, situações comuns no feedback, ou reações comuns, o que não deve ser feito no feedback, como abordar, o que abordar e o que não abordar no feedback. Você tem textos, além de tópicos desta palestra, você tem no site onde você baixou este vídeo. Esperamos que com esta apresentação tenhamos colaborado aí com a política de recursos humanos da Secretaria da Fazenda e eu encontro você num outro evento desse. Até breve.